A fim de aprimorar os controles internos sobre os gastos com alimentação efetuados pelos 4 hospitais mantidos por universidades estaduais paranaenses, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado emitiu 8 recomendações às instituições, as quais devem ser implementadas em prazos que variam de 60 a 180 dias. As medidas foram indicadas pela 7ª Inspetora de Controle Externo do TCE-PR, após a unidade técnica ter realizado a auditoria sobre o tema no âmbito do Plano Anual de Fiscalização de 2021 da Corte. A atividade buscou verificar a regularidade e a eficácia dos serviços de preparo e de distribuição de refeições, sob a responsabilidade dos hospitais universitários da Universidade Estadual de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e aqui do oeste do Paraná. Para tanto, foram analisados os seguintes pontos relativos ao tema: controle da entrega e distribuição, identificação dos custos diretos e apuração de distorção nos valores cobrados dos beneficiários. E aí, Rigon, o que é isso, cara? Olha, o pessoal das universidades funciona só na base da pressão. Recentemente houve uma espécie de revolta no HU em Maringá, pela forma como a direção tratou a café da tarde, o almoço de funcionários e tal, inclusive de pessoas que fazem estágio lá, de alunos. O pessoal ameaçou fazer um protesto de frente ao UEM, a situação foi resolvida. Então é preciso realmente que se estabeleçam regras pelo Tribunal de Contas do Estado, que é isso que me parece que está sendo feito, para que não haja essa diferença. A gente confunde muito, tem gente na bancada que manja mais disso do que eu, sobre a autonomia universitária, até que ponto ela vai, até que ponto ela pode ser feita. Você trabalha com orçamento próprio, se você está sempre dependendo do Estado. Eu sei que, no fundo, a coisa só funciona na base da pressão. Neste caso, do Tribunal de Contas. E só para terminar o quadro, dá uma dó ver aquela montanha de esqueleto dentro da UEM. E me parece que ninguém está nem aí para a paçoca. Ninguém está preocupado em terminar as obras que foram iniciadas por um erro, até onde eu sei, de um ex-reitor que queria fazer mais política do que queria construir a universidade. Tem lá uma montanha de esqueleto e também depõe contra o trabalho da Universidade Estadual de Maringá. Professor Itamar. Olha, eu acho que o tribunal está certo, né? O tribunal não está dizendo que teve falha, que teve defeito, está cobrando posicionamento, né? Inclusive transparência. Esse é o trabalho do Tribunal de Contas do Estado. E todas as coisas nas instituições públicas, elas precisam, de fato, ser muito transparentes. A UEM, em particular, não vou dizer hospital universitário, que tem uma administração à parte, né? Mas a UEM, no modo geral, é tudo muito controlado. Tanto que os departamentos têm autonomia para fazer as compras, mas sempre dentro das regras. Então, eu, inclusive, nunca visualizei nada que fosse estranho ali, né? No ponto de vista de corrupção. Eu nunca visualizei. Pode até existir, não acho que inexista, mas eu nunca visualizei nada mesmo, né? Agora, um ponto que é importante salientar é que a coisa pública, ela tem uma tendência a ser geralmente menos eficiente, né? Não que não haja desvio. Mesmo não havendo desvio, há uma tendência a ser menos eficiente, porque afinal é uma empresa que ninguém é dono, né? Em que todos almejam ter benefícios, né? Quanto maior, melhor. No que diz respeito aos esqueletos, que o Rigon tocou no assunto aí, isso é uma longa história, hein? Daí um programa só dos esqueletos aí. Porque cada departamento consegue uma verba e ele começava o bloco dele. E aí, todos os reitores acabaram tendo essa política populista de prestigiar um centro tal, o outro, um departamento, e garante o apoio desses departamentos, desses centros, para a próxima eleição, mas as obras não são concluídas. Então, eu diria que os esqueletos devem mais à má gestão. Não estou dizendo que é desvio, má gestão apenas da própria instituição do que
a culpa dos governos estaduais. Vou pedir a objetividade do pessoal. Primeiro, Lanza. Olha, principalmente sobre a questão do gasto de alimentação, principalmente quando o Tribunal de Contas fala sobre gasto de alimentação, ele fala que o restaurante aniversário da UEM deveria cobrar R$12 um bandejão, enquanto o preço do ticket médio era de 4 antes da pandemia. Eu vejo que, por questão de política de assistência estudantil, a Universidade Estadual de Maringá ainda padece em muitos pontos, principalmente por culpa de uma falha reitoria, de uma péssima gestão administrativa, inclusive da Universidade Estadual de Maringá. E vejo que o Ministério Público deveria estar vendo outros problemas, como, por exemplo, a criação de mais cargos na Assembleia Legislativa, do que, por exemplo, questão de alimentação estudantil dentro da universidade. Porque a alimentação estudantil não é problema. O problema é criar um monte de cargo para poder viver às custas do contribuinte numa Assembleia Legislativa do Paraná, por exemplo. Celestino. Esses gastos com alimentação é estudantil ou é da reitoria? É do hospital. Do hospital, universitário. Que nem o café da manhã, que foi rechaçado, depois agora voltou. Tem que o Ministério Público está investigando, recebeu a denúncia, o Ministério Público investiga. Tribunal de Contas. Exatamente. E vamos esperar o andamento do processo antes de colocar em jogo a reputação, né, de A ou B, mas o retorno que a UEM dá para a comunidade maringaense é muito pouco, né? Então, assim, vamos esperar o que vai ser vindo do Tribunal de Contas, que ninguém consegue abrir a caixa preta dos salários, né? Ninguém conseguiu, desde do Beto Richa até o Ratinho, até agora, ninguém conseguiu abrir as mordomias, né, dos 40, se eu não me engano, super salários acima do teto da Universidade Estadual de Maringá. Bárbara. Bom, eu acho que tem que ter um controle de gastos mesmo, é uma universidade pública, enfim, em relação aos hospitais. E acho que a gente tem que ver como que vai dar o andamento dessa investigação. Se tiver tudo ok, beleza. Os profissionais de lá têm que se alimentar mesmo. E é isso. Eu não acho que tenha muito o que a gente fazer sem essa apuração dessa investigação. Não tem. E eu também acho que a gente também tem que pesquisar se essa UEM realmente dá pouco retorno para Maringá. Porque tem muito, por exemplo, morador universitário que gasta dinheiro aqui, que mora aqui, que faz a economia rodar aqui. Então, temos que analisar melhor. Essa é a minha opinião. Francês. É difícil falar sobre a UEM depois do professor Itamar, que viveu o UEM durante muito tempo. Mas, assim, a grosso modo, se você comparar o campus da UEM com os campi de outras universidades particulares, o campus da UEM é uma vergonha, né? Em termos de obras inconclusas, de responsabilidade. As universidades estaduais do Paraná, elas querem agir e viver como se não tivesse patrão, que no caso é o governo do estado. Então os reitores, como disse bem o professor, começam obras, não terminam obras, não têm responsabilidade e eles se metem a saber de tudo, e o que se faz mais lá é política irresponsável. Tirando quando falta papel higiênico, falta água, né? Tudo mais. Até pro término das tarefas não tem. Você sabe o que está faltando na UEM? A questão de segurança ali na região da UEM é uma parte extremamente perigosa. Mas não pode pôr polícia lá dentro. Não, eu tô falando no entorno,